Olá, queridos. Mais uma vez estou aqui dando continuidade ao nosso estudo e às nossas reflexões sobre cura interior. Para quem está começando, eu estou nesses primeiros vídeos trabalhando a fundamentação teórica da cura interior. A cura interior, ela é uma ferramenta de trabalho que pode ser usada por todos aqueles que já estão numa relação de ajuda, seja líder, seja pastor, pastora. Só que a cura interior, ela acontece dentro de um processo. Esse processo que eu dou o nome de aconselhamento pastoral. Esse aconselhamento pastoral, ele difere do aconselhamento convencional. Enquanto o aconselhamento convencional, ele se limita apenas a um momento, a um encontro. O aconselhamento pastoral, sob a perspectiva da cura interior, acontece dentro de um processo, dentro de uma estrutura que tem pelo menos 8 a 12 encontros. Sem isso fica complicado, certo? Eu sou psicólogo e eu estou trazendo isso, né? Eu desenvolvi uma técnica de cura interior para ser ministrada no curso desse processo de aconselhamento, mas desde que este aconselhamento ele seja dentro de uma estrutura de 8 a 12 encontros. Então é muito importante estar frisando isso, certo? Queridos, por que o repertório teórico ele é importante? A cura interior, se nós formos levar em conta a história da igreja, ela é nova, pelo menos o termo, esse nome, né? Mas isso já vem desde lá do Antigo Testamento, a promessa de restauração e de cura, porque o nosso Deus é um Deus de cura, certo? Então, mas é bom a gente dar um aporte teórico para que isso não seja produto daquilo que eu penso e tão somente da minha subjetividade, certo? Eu não me sinto confortável fazer isso. Então eu gosto de elencar algumas coisas, alguns textos, onde eu possa estar justificando. Portanto, esses primeiros áudios, eles vão compor, eu vou estar trabalhando o repertório teórico. Num segundo momento, eu vou estar desenvolvendo a técnica da cura interior, para que vocês possam desenvolver no contexto eclesiástico de vocês. A cura interior, ela só pode ser ministrada dentro desse contexto. Fora isso, não vai funcionar, entendeu? Mas nós vamos ver isso no momento em que nós formos falar da ética do aconselhamento pastoral. Antes de nós falarmos da técnica, eu vou estar então colocando coisas dentro desse repertório teórico, como por exemplo a psicopatologia, como ciência descritiva dos transtornos mentais. E por quê? Porque as pessoas fazem sim uma certa confusão entre possessão demoníaca e algum transtorno psíquico ou psicológico. Às vezes é muito difícil de separar, mas há uma diferença entre uma possessão maligna e um transtorno psicológico. Eu estou falando aqui para uma população que 99% é evangélica. E a essa população, então, eu tenho a tranquilidade de falar isso. Na academia, eu
provavelmente não falaria isso. Mas no nosso contexto eclesiástico, eu me sinto muito à vontade de falar, sim, sobre, né, essa questão da possessão maligna, que não é e que se diferencia de um transtorno psicológico. Dentro desse mesmo raciocínio, eu aqui entendo que muitos dos transtornos psicológicos que nós, né, que é diagnosticado ou pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, muitos desses transtornos preenchem mais o critério de um pecado contra Deus do que propriamente ser um transtorno psicológico. Ninguém pode se escorar num diagnóstico. É preciso investigar para que nós tenhamos a clareza de que esse transtorno, essa situação, esse quadro que está sendo dito como transtorno psicológico, ele pode ser, sim, considerado, segundo a moral bíblica, como um pecado. O pecado é um conceito nosso. Não existe a palavra pecado na academia da psicologia e nem da psicanálise. Quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de moral. E a moral implica o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Portanto, a moral, ela vai direcionar. E nós temos uma moral bíblica. O mundo secular tem outra moral. Então é interessante nós também entendermos bem isso, para nós não aceitarmos um transtorno psicológico como o transtorno psicológico fosse, mas sim, um pecado que precisa ser trabalhado e confessado, certo? Mas eu quero então agora mostrar para vocês um Salmo 142, onde o rei Davi, foi ele que escreveu, ele clama ao Senhor, né? Ele levanta a sua súplica ao Senhor. Ele diz assim: derramei a minha queixa diante do Senhor e mostrei diante dele a minha tribulação. Então, olha o interior desse homem. Olha como é que este homem estava. Quando o meu espírito estava oprimido, portanto, o interior dele estava oprimido, e diz assim: o meu espírito oprimido dentro de mim, então tu conheceste o meu caminho, no caminho pelo qual andei, eles secretamente puseram um laço para mim. Alguém pôs um laço contra a vida dele. Ele está numa situação aqui difícil, Davi. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou. Nenhum homem se importou com a minha alma. Então ele estava vivendo uma solidão interior. Ele estava vivendo... Bom, todo mundo conhece a história de Davi. E Davi, ele tinha grandes virtudes, mas muitos defeitos, poucos amigos e muitos inimigos foram o que não faltaram na vida dele. Então ele não vê ninguém. Aí ele diz no verso 5 assim: clamei a ti, ó Senhor, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção. Então, no meio de toda aquela tribulação interior, daquela aflição interior, ele declara que Deus é a porção dele. E ele pede: atende o meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Eu poderia parafrasear aqui, ilustrar ou até alegorizar o texto. Sem querer alegorizar, eu acabo alegorizando, né? Esses inimigos, quando ele diz assim: livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Então, parafraseando e trazendo para nós,
esses perseguidores não estão lá fora, mas eles estão dentro de nós. No último vídeo, eu comecei falando aqui acerca dos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são padrões de comportamentos que nós usamos para defender o nosso ego, para preservar o nosso ego. Então, para nós mantermos o nosso ego, porque ele foi de alguma maneira, né, aviltado, talvez agredido lá na infância, e essa agressão que ele sofreu ficou no que a gente chama em psicanálise recalcada, ficou recalcada essa agressividade, e na vida da adolescência, a partir da adolescência para a vida adulta, aquilo que ficou no recalcado se potencializa. Então todos nós, um mais e outros menos, temos esses fantasmas que nos perseguem. A cura, a libertação, ela só vem a partir do momento em que nós reconhecermos esses fantasmas. Negar que eles existem nos afasta de toda possibilidade de cura e de restauração. Nós temos que fazer uma confrontação. A cura interior, ela é uma confrontação? Sim, ela é uma confrontação. Mas no meu trabalho eu faço uma separação, certo? Mas vocês saberão isso no decurso dos nossos vídeos. Agora veja bem, ele pede para que o Senhor o livre desses fantasmas, né? Desses inimigos que estão ali dentro. E no verso 7 ele fala algo que me chama muita atenção. E que eu só tenho mais 3 minutos. Ele diz assim: traz minha alma para fora da prisão. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. E os justos me cercarão, pois tu me tratarás com generosidade. Queridos, ou seja, este Davi, ele se sentia numa prisão que o impedia até mesmo de louvar a Deus. Impedia de louvar a Deus. Estava impedido. Mas ele sabe que a partir do momento em que ele sair dessa prisão, ele voltará a louvar o nome do Senhor. Pergunta: queridos, muitas pessoas estão nas nossas igrejas louvando ao Senhor só da boca para fora, porque assumiu um ritual, porque está investido de um ritual, de um hábito, mas a alma dela está em prisão, certo? E a essas pessoas que nós precisamos ter cuidado e que são indicadas para a cura interior. Eu quero estar falando para vocês acerca desses mecanismos de defesa e aonde e como eles se constroem. Segundo a visão freudiana, o Freud é o pai da psicanálise. E o Freud se concentra num aparelho, numa dinâmica que todos nós temos, o nosso inconsciente. A partir do inconsciente, ele vai desenvolver toda uma teoria, entendeu? E essa teoria eu quero poder dividir com vocês. Nosso tempo ele é muito curto, para que nós tenhamos a melhor visão, um olhar para ela, certo? E entendê-la. E a partir daí, ter uma visão mais ampla, uma cosmovisão acerca daquela pessoa que tem procurado a nossa ajuda, certo? Eu não integro a psicanálise, a fé e a teologia, nem a psicologia, embora eu seja psicólogo, porque eu acredito nas escrituras. Mas o conhecimento dessas teorias nos levam a enxergar
o homem a partir do todo e não a partir de algumas interfaces dele. Muito obrigado por vocês terem me ouvido e até o próximo vídeo.